Meus desenhos antes de entrar na tatuagem. Infelizmente, muitos desses eu não coloquei a data, mas essa aqui é uma Conan que eu acho que deve ter em torno de uns 15 anos ou até mais. Então, essa época, Naruto não tinha nem estreado no Brasil, e eu acho que a galera mal assistia, mas eu já acompanhava pelas revistas, porque era o único acesso que eu tinha de desenhos de anime para desenhar, né? Então, essa Conan aqui deve ter mais de 15 anos, com certeza. Um bom fã de anime das antigas, com certeza vai reconhecer esse anime aqui, que é Tenchi Muyo. Passava na Band, então eu gostava demais. Então, assim, pra mim sempre foi uma regra. Gostei do anime, gostei dos personagens, eu tenho que desenhar. Essa era a minha regra na época, quando eu desenhava os personagens só pra mim mesmo, sabe? Não pros outros, igual tatuagem. Isso aqui é uma versão da Noiva Cadáver mais de anime, né? Então aqui eu tava buscando um pouquinho mais de conhecimento, eu não tava desenhando só por desenhar, eu tava procurando mais luz e sombra, técnica de lápis, técnica para deixar luzes, então isso aí eu fui fazendo aos pouquinhos, então fui um pouquinho mais evoluindo. Eu acredito que essa deve ter em torno de uns 9 anos para 10 por aí, eu acho que é isso, né? Eu não colocava a data, então eu acabei que perdendo toda a ordem dos anos de cada desenho. Esse aqui o estudo de cores já estava bem melhor, né? Esse aqui é um anime chamado Vampire Prince Miyu. Nunca assisti, mas eu acompanhei na revista, né? Que eu falei, pegava muito da revista para desenhar. E aí eu já estava entendendo um pouquinho mais de cor. Infelizmente as cores não é tão vibrante, porque meus lápis eu não tinha condições de comprar, né? Lápis da Faber-Castell, então eu usava aqueles lápis Labra da escola. E aí eu tentava fazer alguma mágica para deixar os desenhos legal, mas até que eu conseguia dar um resultado legal nos meus desenhos. Essa aqui é a Jana do Tarzan, então já estava um pouquinho melhor, já estava colocando umas tintas de nanquim, e ainda usando os lapisinhos, já estava colocando um lápis da Faber-Castell, né, já estava conseguindo comprar. Lembro que um amigo meu também, ele viu os desenhos, ele falou, mano, pode usar os meus lápis, você desenha muito, e aí me ajudou muito. Eu acabei usando todos os lápis dele, e agradeço muito porque me ajudou muito nas pinturas, né, então eu gostava muito de fazer umas cores bem legais. Até que é uma Jana do Tarzan meio que mais dark e tal, uma coisa meio sombria. Eu gostava desse estilo de arte. Confesso que essa personagem eu não faço nem ideia de onde é, mas eu lembro que eu gostei muito dessa pegada meio raposa, meio sacerdotisa, e gostei muito desse cenário. Foi um desafio fazer essas pedras com lápis de cor, é embaçado, ainda mais se é um lápis de cor que não tem uma qualidade muito boa. Então, me desafiou muito, mas eu gostei muito desse desenho. Então, eu ainda guardo com muito carinho essa arte. Essa eu já estava estudando mais um pouco de perfil de tatuagem. Então, é mais uma santa. Aqui é feito só no lápis cinza mesmo, com um pouquinho de cor. Mas aqui eu já estava abrindo mais a mente pro perfil de tatuagem. Então eu não sabia mais ou menos de que tipo de tatu eu ia entrar, nem sabia que tinha estilo de anime, então eu fui meio que desenhando algo semelhante às tatuagens que eu acompanhava. Então eu fui moldando a minha cabeça para entrar mais no perfil de tatuagem. Então, um encaixe um pouquinho mais para tatu, seguindo um pouquinho mais o padrão da tatuagem do realismo, né? Mas eu já estava com o pensamento de tatuagem. Na minha vida eu acho que eu fiz em torno de 5 aulas de desenho. Esse aqui foi o resultado, se eu não me engano, da minha segunda aula. O professor me ajudou muito nessa ideia, né? Me fez eu entender a noção básica e eu consegui tirar esse resultado de realismo assim na segunda, acho que foi na segunda ou na terceira aula. Eu fiquei bem feliz porque eu achava que eu não conseguia, mas ele me desafiou, me ensinou na hora, me passou as técnicas certas e aí eu consegui entregar esse trabalho assim e eu fiquei muito feliz. Eu guardo com muito carinho até hoje esse desenho. E esse foi um desenho que eu em torno de 1 semana e meia. Infelizmente, meu professor não está entre nós, né? Infelizmente, aconteceu uma fatalidade com ele, mas eu consegui aprender muita coisa com ele em 1 mês, mais ou menos. Ele me ensinou a fazer esse crânio aqui. Me passou também, né, a qualidade do preto, né? O que o preto faz para a arte aparecer. Então, isso eu levo muito para tatuagem e me ajudou muito. Então, eu fiz esse crânio aqui no realismo e gostei muito do resultado, porque eram tudo trabalhos que eu achava que eu não conseguiria. Às vezes a gente acha que não consegue até executar. Então, nisso daqui eu entendi que eu falei, mano, eu tenho que fazer para saber se eu vou conseguir ou não. Então, eu fui para cima. Hoje em dia mesmo eu faço mais tudo no iPad mesmo, por facilidade, né, de ter os pincéis, aquarela, lápis, cor, tudo que eu precisar eu tenho no iPad. E para produção de tatuagem ajuda muito, né? Mas vira e mexe eu gosto de desenhar, fazer esse tipo de arte, que me lembra muito na época que eu fazia os desenhos para mim, né, e não para as pessoas tatuar. Mas ainda, hoje em dia, eu sou muito feliz de poder tatuar nas pessoas as tatuagens, o desenho que eu gostaria que tivesse em mim. E desses desenhos aí, vocês gostaram de algum? Comenta aí. E aproveita e me segue também.